Então, o probleminha que eu quero discutir, certo? E aí no final eu digo porque ele é interessante, por enquanto a gente pensa que é simplesmente um probleminha matemático, é o que a gente chama de uma antena, né? Mas efetivamente o que a gente tem é um condutor aqui que faz uma certa ponta, certo? E ele está aterrado, e aí a gente quer determinar o potencial aqui fora, certo? Então, é um típico problema onde a gente quer encontrar o potencial numa região sem cargas e a gente tem certas condições de contorno para esse potencial. Na verdade, para determinar completamente esse potencial, a gente precisaria também estabelecer certas condições de contorno aqui fora, né? ou no infinito, mas a gente vai deixar isso em aberto por enquanto e vai considerar só as condições de contorno, né, dessa ponta condutora. Então, a gente vai investigar como é que é o potencial elétrico, o campo elétrico e a densidade de carga nessa ponta condutora aterrada. Tá? Então, vai ter uma simplificação que a gente vai fazer, né? Bom, primeiro, de cara, a geometria do problema não é muito óbvia, né? Não dá para dizer, vou fazer em um sistema cartesiano ou esférico. Tá? Mas a gente vai fazer a seguinte hipótese, a gente vai assumir que essa antena ela tem uma certa espessura. Deixa eu mostrar esse desenho, vai ficar mais claro. A gente vai assumir que ela tem uma certa espessura aqui, assim. Certo? Então, nessa dimensão que eu vou chamar tá alinhada com o eixo Z. E aí a gente vai ver que o mais simples é usar o sistema de coordenadas cilíndricos, que a gente ainda não discutiu, né? A gente discutiu separação de variáveis ou a resolução da equação de Laplace em coordenadas cartesianas e esféricas, mas não em coordenadas cilíndricas. Então é isso que a gente vai adotar aqui. A gente vai assumir que nessa direção a nossa antena é meio longa, então poderia ser uma ponta assim, tem uma certa espessura. No final das contas, o que vai ser interessante é investigar o que acontece aqui, perto dessa região, dessa quina. Então, a gente vai assumir, a primeira aproximação é que esse plano, não é bem um plano, né, mas essa ponta ela tem um certo comprimento. Tá? Então, a gente pode pensar, vou investigar o que acontece aqui numa certa região e a gente vai desprezar essa dependência em Z. Então, é como se fosse essa dimensão fosse muito comprida e o meu potencial variasse muito lentamente com Z. Então, eu vou desprezar o que acontece na direção Z. Então, isso vai simplificar bastante o nosso problema, porque aí o nosso potencial só vai depender das coordenadas radiais S e φ. Então, em coordenadas cilíndricas, né, eu estou usando a notação do Griffiths, onde a coordenada radial é a S e a azimutal é a φ. Então, se eu tiver um ponto aqui qualquer no espaço, né, eu vou estar restrito ao plano XY, porque não vai interessar para mim a dependência em Z. Então, as minhas coordenadas vão ser S e φ. E esse ângulo θ aqui é o ângulo que define essa minha ponta, certo? Então, quanto maior esse θ, menos pontudo é o meu objeto. E aí, como eu falei para vocês, esse é um condutor que está aterrado, certo? Então, o potencial dele aqui na superfície é zero, e como isso é um condutor, a gente sabe que o potencial dentro dele é constante, né? Então, meu potencial em toda essa região aqui é zero. Então, eu vou querer resolver a equação de Laplace nessa região aqui. E as condições de contorno que eu vou ter é que quando o meu φ for zero, ou seja, quando eu estiver nesse plano aqui, o meu potencial vai ser zero. E quando o φ estiver nesse ângulo aqui, né, então se eu considerar esse ângulo vai ser 2π menos θ, eu vou chamar de um ângulo beta, o meu potencial também tem que ser zero. Então essas vão ser as minhas condições de contorno. Além disso, eu vou querer que ele seja finito e não divija nessa região do espaço. Então, essas vão ser as condições que a gente vai ter que impor ao potencial. Tá claro qual é o problema aqui? Sim. Tá. Então, o que a gente tem que fazer é repetir o que a gente já fez nos outros casos, né? Então vamos lá, né? O que a gente vai querer, então, é resolver o potencial aqui. A gente tem a equação de Laplace, só que agora a gente está em coordenadas cilíndricas, certo? Então, em coordenadas cilíndricas, o que a gente tem, o Laplaciano é escrito dessa maneira, e eu já omiti o termo aqui que seria
um termo que teria segundas derivadas em z, mas eu estou assumindo que o meu potencial não depende de z. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o método de separação de variáveis. Certo? Então, eu vou assumir que o meu potencial ele é o produto de duas funções, uma que depende só da coordenada radial e outra que só depende da coordenada azimutal. Eu tenho que tomar um certo cuidado, né? Esse meu S aqui, ele tudo bem, varia de 0 a infinito, em princípio, mas o meu φ ele está limitado. Né? Eu vou estar limitado à região do espaço onde o φ vai de 0 até esse ângulo máximo aqui, porque eu não quero resolver o problema dentro do condutor. Né? Dentro do condutor eu já sei que o potencial é 0. Então, o meu φ vai estar limitado a essa região aqui. Então, eu vou resolver a equação de Laplace com isso em mente, certo? Então, eu jogo esse tipo de solução na minha equação aqui, e a gente faz aquele truque, né? Coloca, enfim, divide por V ou divide por Rφ, e a gente consegue reescrever a equação de Laplace dessa maneira, onde um termo só depende de S, o outro termo só depende de φ. Então, para isso ser zero, cada termo, independentemente, tem que ser uma constante, e a soma dessas duas constantes tem que me dar zero. Então, eu estou chamando essa constante de alfa ao quadrado por conveniência. Então, eu estou colocando esse termo aqui tem que ser igual a alfa ao quadrado. Então, ao eu passar esse termo R sobre S para o lado de cá, eu chego nessa equação aqui. E esse termo aqui tem que ser igual a menos alfa ao quadrado, portanto. Então, quando eu passar o φ para o lado de lá, eu vou ter menos alfa ao quadrado φzão. Então, essas são as minhas equações que eu vou querer resolver. Lembrando, né, que esse alfa ao quadrado, em princípio eu teria duas constantes, né? Eu teria uma alfa ao quadrado aqui, uma beta ao quadrado aqui, onde a soma tem que dar zero. Então, poderia ser que esse é negativo, mas esse aqui é positivo, ou vice-versa. Mas eu já escrevi aqui escolhendo de maneira conveniente o meu sinal. Vocês saberiam me dizer por que eu escolhi o sinal negativo para essa constante, a constante do φ? Eu vou aproveitar que só estão vocês dois aí, eu vou aproveitar e fazer perguntas. Vai ser mais produtivo, talvez. Então, o que eu estava falando é que aqui a gente tem, em princípio eu sei que isso tem que ser igual a uma constante, isso tem que ser igual a uma outra constante. Né? E para essa equação ser satisfeita, eu tenho que essas duas constantes a soma dessas duas constantes tem que ser zero. Então, essa aqui pode ser positiva e essa negativa ou vice-versa. Poderia ser um número complexo também, mas em geral isso vai me dar soluções complexas, que não é o que eu quero, né? Eu quero um potencial real. Então, em geral, esse número aqui vai ser um número real. Pode ser positivo ou negativo, mas pode ser um número real. Então, aqui eu escolhi, esse aqui eu escrevi como se fosse, né? Escrevi de tal forma que sugere um número positivo e aqui sugere um número negativo. E a minha pergunta é por que eu escolhi o sinal de menos aqui para essa equação e não o contrário? Em φ você tem um potencial que sai de zero e volta para zero, né? E aí então você vai ter Exatamente. que ter lá a soma de senos e cossenos, que é o menos naquela constante. A gente sabe que a função escolhida seria de senos e cossenos. Seria isso? Exatamente, exatamente. Isso. Né? Eu tenho, se eu olhar em φ, né, eu vou querer que o meu potencial saia do zero e volte para o zero, né? Conforme eu saio do meu φ mínimo e ando até o meu φ máximo. Então, se essa constante for positiva e eu olhar para essa equação aqui, né, eu sei que se essa constante for positiva, a minha solução vão ser exponenciais reais. Exponenciais reais, você nunca consegue escrever elas de tal forma que elas saiam do zero e voltem para o zero, a não ser que sejam zero sempre. A única maneira é se, na verdade, essas forem exponenciais complexas ou senos e cossenos. E aí, para isso, esse número aqui tem que ser negativo. Então, é justamente isso. Eu já estou, né, já está na minha mente quais são as condições de contorno que eu vou ter que satisfazer, por isso que eu escrevi a minha resposta dessa maneira.
tá? Ou as minhas equações dessa maneira. Tá? Já é adiantando um pouco qual vão ser as condições de contorno que eu vou ter que satisfazer. Então, vamos resolver essas equações, certo? Elas não são tão difíceis, elas têm uma cara parecida das equações esféricas, mas na verdade são mais simples. Tá? Então, para radial, o que eu vou fazer é fazer aquele velho chute de tentar uma potência da minha variável. Não interessa o chute que eu faça, né? Desde que eu encontre duas soluções independentes, linearmente independentes, eu acho a minha resposta. Porque como é uma equação de segundo grau, né, basta eu ter duas soluções linearmente independentes que satisfazem essa equação que eu vou encontrar a minha resposta. Então, vamos fazer isso. Certo? Eu tenho aqui a minha equação radial. Então, eu vou ter derivada com relação a S de S dr ds. Então, quando eu derivar isso daqui com relação a S, vai me dar a n S elevado a n menos 1. E do lado direito eu vou ter alfa ao quadrado vezes a minha solução dividido por S. Então, vai ser a S elevado a n menos 1. E aí do lado esquerdo eu faço outra derivada, né? Bom, esse S eu simplifico com esse, então vai me dar um S elevado a n. Então, quando eu fizer uma segunda derivada disso daqui, vai cair a potência n. Então, vou ter, na verdade, a n ao quadrado S n menos 1. E do lado direito, alfa ao quadrado a S n menos 1. Então, como é típico nesses casos, essa constante pode ser qualquer valor. A solução vai depender dela. E o meu S menos 1 também, eu posso cortar dos dois lados. E aí eu chego, portanto, que o meu n quadrado tem que ser igual a alfa ao quadrado. Então, aquela potência que eu chutei não pode ser qualquer. Ela tem que ser igual a essa constante alfa ao quadrado. E aqui, de fato, eu tenho duas soluções, né? Eu tenho n igual a mais alfa ou n igual a menos alfa. Então, de fato, eu tenho duas soluções linearmente independentes. São duas potências de S. Então, o meu RS, a solução mais geral para o meu RS é a S elevado a alfa mais alguma outra constante B, S elevado a menos alfa. Então, essa é a minha solução geral para a minha equação radial. Tá? Esse alfa aqui, ele não precisa ser um número inteiro. Tá? Ele é um número real qualquer. E a gente está, só uma observação, né? A gente está assumindo que esse alfa é não nulo. Poderia ser zero, aí eu teria que tomar um pouco mais de cuidado na solução dessa equação, porque do lado direito aqui eu teria zero, a minha solução seria um pouquinho diferente. Mas essa solução com alfa igual a zero não vai ser relevante para o nosso problema. Então, eu já estou adiantando aqui, assumindo que alfa é diferente de zero. Então, essas vão ser as soluções que eu tenho. Alguma dúvida aqui? Até aqui? Não, professor. Tá. Então, agora vamos para a equação angular. Então, a nossa equação angular ela é mais fácil ainda, né? Porque era a segunda derivada da minha função com relação à variável era igual a menos alfa ao quadrado vezes a minha própria função. E aí a solução aqui, como o Gabriel já mencionou, vão ser senos e cossenos. Então, eu vou ter aqui uma certa constante qualquer, vezes um seno de alfa φ, mais uma outra constante vezes cosseno. Deixa eu ser consistente com as minhas notas, vou chamar essa de B e essa de A, vezes cosseno de alfa φ. Então, se eu derivar duas vezes essa função seno ou cosseno, eu vou cair duas vezes com esse alfa e vou inverter o sinal, então vou satisfazer exatamente a equação aqui em cima. Então, é essa a solução para a minha componente angular. Então, a minha solução geral vai ser o produto dessas duas para qualquer escolha dos meus coeficientes A maiúsculo, B maiúsculo ou A minúsculo, B minúsculo. Para qualquer escolha desses coeficientes, eu vou ter uma solução geral dada pelo produto dessas duas.
E se eu somar diversas dessas soluções com valores diferentes para esses coeficientes, eu também vou ter soluções gerais. Eu vou ter uma solução da minha equação de Laplace. Então, a solução geral vai ser justamente uma combinação de soluções desse tipo. Até o momento, como a gente não impôs as condições de contorno, esses coeficientes podem ser quaisquer. Tá? Então, eu posso pensar que eu escolho as minhas soluções aqui, escolho certos valores de A, Azão, Bzão, Azinho e Bzinho. Isso me dá uma solução. Faço o produto, me dá uma solução. Escolho outros valores, me dá outra solução e assim por diante. Eu posso fazer uma combinação linear de todas as soluções possíveis. Para todos os valores de alfa também, isso vão me dar diferentes soluções. Certo? Eu posso somar sobre todos esses coeficientes e construir uma solução geral. O que a gente vai querer é impor condições de contorno para essa solução. Então, as condições de contorno, a gente sabe, né, o potencial tem que ser zero para os dois valores extremos de φ. Quando φ é zero e quando φ é igual àquele ângulo máximo, que é 2π sobre menos θ, que eu vou chamar de beta de agora em diante, só para a gente não ter que ficar escrevendo isso aqui o tempo inteiro. Então, o que a gente vai querer fazer é impor essas condições de contorno. Tá? E essas condições de contorno são para o meu ângulo φ, independente do S. Né? Então, isso tem que valer para qualquer valor de S. Então, como isso tem que valer para qualquer valor de S, para esse potencial ser zero, essa função φ tem que ser zero. Tá? Nesses valores específicos de φ. Tá? Então, vamos fazer isso, né? Impor essas condições de contorno para essa função φ maiúsculo. A gente lembra que a função era A cosseno de alfa φ mais B seno de alfa φ. Então, eu quero que isso em φ igual a zero seja zero. Em φ igual a zero, isso é A. Então, o meu A tem que ser zero. Isso automaticamente me satisfaz a primeira condição de contorno. A segunda condição de contorno é que em φ igual a beta, isso também tem que ser zero. Né? Então, como A aqui já é zero, o que vai sobrar é esse Bzinho seno de alfa beta tem que ser igual a zero. Eu tenho duas opções aqui, ou o Bzinho é zero, mas se o Bzinho é zero, a minha função vai ser zero sempre. Eu vou ter simplesmente um potencial que é zero em todo lugar. Tá? Então, para o Bzinho ser diferente de zero, esse seno tem que ser zero. Tá? Então, para o meu seno ser zero, esse alfa beta tem que ser um múltiplo de π. Tá? Então, pode ser zero. Zero, na verdade, não pode, senão o seno de zero vai ser zero sempre. Mas pode ser π, 2π, 3π, 4π. Qualquer um desses valores vai me zerar o seno. Né? Então, esse n pode ser qualquer número inteiro. Então, isso me diz que esse alfa ele não pode ser qualquer número, ele tem que ser um múltiplo de π dividido por beta. Esses são os valores possíveis de alfa. Tá? Então, o que a gente encontrou? A gente encontrou que a nossa solução φ, na verdade, ela tem diversas possibilidades. Né? Para cada um desses valores possíveis de alfa, eu tenho uma função diferente, uma solução diferente. Então, eu vou enumerar os meus coeficientes aqui, porque para cada solução eu posso ter um coeficiente diferente. Seno de nπ sobre beta φ. Então, essa é a minha solução azimutal que satisfaz as condições de contorno que eu impus. E, portanto, né, se a gente lembrar da solução radial, né, a solução radial era A elevado a S elevado a A vezes S elevado a alfa, só que a alfa agora não é qualquer número, é um múltiplo de π sobre beta. Então, aqui vai aparecer um nπ sobre beta, mais um bn S elevado a menos nπ sobre beta, onde, de novo, n é um número inteiro. E aí, essa nossa solução ela tem um problema ainda, tá? Que é
no S igual a 0, né? Agora eu sei o que é esse coeficiente alfa, certo? Então, esse beta, né? Só para a gente lembrar, ele é 2π menos θ, então ele é um número, né? Θ é sempre, obviamente, menor que 2π, então ele é um número positivo. Tá? Então, isso daqui me dá um número positivo, e aqui, portanto, eu tenho S elevado a um número negativo, ou, né, para eu escrever mais explicitamente isso daqui, eu posso escrever isso como 1 elevado a S nπ sobre beta. E essa minha função R aqui, ela tem um certo problema no domínio onde a gente quer resolver o nosso problema. Em S igual a 0, ela diverge. Né? Esse primeiro termo vai para 0, mas esse aqui diverge. Então, a gente quer uma solução bem comportada, né, que esteja definida em S igual a 0 também, na origem. E, para isso, a gente tem que escolher essas constantes Bn como sendo nulas. É algo parecido com o que a gente faz em coordenadas esféricas, quando a nossa solução pode passar pelo R igual a 0. Tem tem um termo nas soluções gerais, que é 1 sobre R elevado a L mais 1, e esse termo a gente tem que cancelar. Né? Senão, o nosso potencial nunca vai poder ser 0 na origem, que é o que ele deve ser aqui nesse problema. Ficou claro o argumento aqui? Alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, aproveitem para esclarecer. Não, ficou claro. Tá bom. Então, a gente chega na nossa solução geral. Na nossa solução geral, vai ser uma somatória de termos, isso é tipicamente o que a gente obtém no final das contas, né? Eu vou ter uma constante aqui, eu posso juntar as duas numa única constante, que eu vou chamar de Cn. A parte radial vai ser simplesmente S elevado a nπ sobre beta, e a parte angular é simplesmente seno de nπ sobre beta φ. Então, essa é a nossa solução para o problema. Se eu quisesse, de fato, determinar esses coeficientes Cn, eu precisaria de outras condições de contorno, longe da minha ponta ou em alguma região do espaço que me diz exatamente quanto tem que ser esse Cn, ou qual é a minha densidade de carga, alguma coisa assim. Tá? Mas a gente vai assumir, enfim, a gente vai deixar essas condições livres, então a gente não está fixando completamente o potencial, para a gente poder discutir um pouco algumas propriedades desse potencial. Em particular, né, a gente não pode exigir que o potencial seja 0 no infinito, porque a gente está assumindo que a gente tem esse plano, na direção Z a gente tem um plano infinito. Então, é um daqueles casos em que a escolha do nosso ponto de referência no infinito não é adequada. Mas, enfim, a gente tem essa solução geral. Para a gente extrair algumas propriedades físicas, o que a gente vai querer calcular é o campo elétrico e a densidade de carga. E a gente vai ver alguns resultados interessantes. Então, para o campo elétrico, tudo que a gente precisa fazer é calcular o gradiente, né, desse potencial. Como o potencial não depende de Z, o gradiente vai ser dado por isso daqui. Tá? Então, eu preciso fazer essas derivadas. A função que eu tenho é essa daqui. Então, eu tenho que fazer a derivada com relação a φ, dividir por S, e a derivada com relação a S. Então, a derivada com relação a S é simples, né? Vai cair essa potência aqui, e vai aparecer um menos 1 aqui, que eu escrevi como 1 sobre S aqui fora. Tá? Então, essa é a derivada com relação a S. Quando eu derivar com relação a φ, vai cair também um nπ sobre beta, e esse seno vira um cosseno. Então, lembrando que o meu potencial, eu tenho esse sinal de menos aqui, e a componente azimutal dele tem esse fator 1 sobre S. Vem da definição do gradiente em coordenadas cilíndricas. Então, aqui também vai aparecer um termo 1 sobre S. Eu vou poder simplificar um pouco o meu campo elétrico. Eu vou ter um fator 1 sobre S global aqui,
fator de menos, que vem da definição do campo elétrico em termos do gradiente. E aí sobram, né, esse termo aqui comum, que aparece nas duas derivadas. E aí, na derivada radial, eu tenho um seno. E para a derivada angular, eu tenho um cosseno. Então, essa é a cara do meu campo elétrico, em qualquer lugar do espaço, né? Obviamente, não está totalmente especificado, porque a gente ainda precisaria saber quais são esses coeficientes Cn. Eu posso reescrever ele de uma maneira, talvez, um pouquinho mais conveniente, né? Dependendo do que a gente quer analisar, mas é escrever ele usando versores cartesianos, né? Então, usando versores cartesianos, eu posso escrever o meu S-chapéu assim, o meu Phi-chapéu assim. E aí, se eu substituo naquela expressão anterior, eu posso manipular um pouco, né? Porque aqui vai aparecer um cosseno φ x chapéu mais um seno φ x chapéu, ou y chapéu. Então, vão aparecer produtos de seno e cosseno. E eu posso rearrumar isso como seno de diferença e cosseno de diferença. Então, eu consigo rearrumar esses produtos dessa maneira aqui. E aí fica uma expressão compacta também. A vantagem é que eu tenho os meus versores, às vezes é mais fácil visualizar o campo assim. E eu sei que dentro do meu campo, dentro do meu condutor, o meu campo é zero. Certo? Então, isso aqui é válido nessa região, né, no φ igual a zero até aquele φ máximo. E dentro do condutor, que é o restante né, da possibilidade em que o meu φ varia, esse campo é zero. Então, essas são as soluções. É o meu campo elétrico. Ainda é difícil a gente enxergar a cara que ele tem. Daqui a pouco a gente tenta visualizar ele. Mas o que eu gostaria de calcular também, porque aqui é um pouquinho diferente, é justamente a densidade de carga. Então, a minha densidade de carga, ela vai aparecer nessas duas superfícies aqui. E ela vem justamente dessa descontinuidade do campo elétrico. Então, se eu olhar para essas superfícies, a minha componente normal aqui aponta justamente no eixo Y, e ela é, por coincidência, na mesma direção do Phi-chapéu. A gente lembra que para um ponto qualquer aqui, o meu S-chapéu aponta nessa direção e o Phi-chapéu é ortogonal nessa direção aqui. Então, se eu estou num ponto aqui do meu plano, o meu S aponta aqui e o meu Phi-chapéu aponta aqui. Se eu estou num ponto aqui desse plano, o meu S vai apontar nessa direção e o Phi-chapéu nessa direção aqui. Então, para o plano superior, a normal do plano é o Phi-chapéu. Para esse plano inferior, a normal está na direção menos Phi-chapéu. Mas isso aqui, a única coisa o que isso me mostra é que para eu calcular a direção perpendicular do meu campo elétrico, o que eu preciso é simplesmente achar qual é o coeficiente, qual é a componente Phi-chapéu dele, que eu já tenho aqui. Então, se eu fizer o produto escalar de E com Phi-chapéu, isso vai me dar justamente a componente perpendicular do meu plano, tá? Então, perpendicular do meu campo. Tá? E aí vale a pena eu usar essa expressão aqui, porque ela já está escrita em função de S-chapéu e Phi-chapéu. Então, se eu faço esse produto escalar, né, esse termo aqui vai para zero. E o que sobra é só esse cosseno de φ aqui. Então, essa é a componente perpendicular do meu campo, né? E é ela que eu tenho que analisar para conseguir extrair a minha densidade de carga. Então, em particular, nesse primeiro plano aqui, que é em φ igual a zero, eu vou calcular o meu campo imediatamente acima, imediatamente abaixo. Imediatamente abaixo ele é zero, imediatamente acima ele é dado por esse valor aqui. Em φ igual a zero, esse cosseno dá 1, para qualquer valor de n. Tá? Então, isso aqui vai me dar menos 1 sobre S, somatório em N, de Cn, S
elevado a nπ sobre beta. Então, a minha densidade de carga no plano de cima, ela vai ser menos ε0 sobre S, essa somatória aqui. Desculpa, tem um fator aqui, nπ beta, que estava já no meu campo elétrico. Esqueci desse fator aqui. Eu tenho também aqui o fator 1 sobre S, que está aqui. Então, a gente tem essa densidade de carga, né? A gente vê que ela depende do S, então, conforme eu ando ao longo desse plano aqui, a minha densidade de carga vai mudando. Ela não é constante. E eu posso fazer algo análogo para o plano inferior. De novo, o meu campo dentro vai ser 0. E aqui a minha densidade de carga vai ser algo muito semelhante, mas eu tenho, a única diferença é que esse φ aqui eu vou calcular em beta, então vai dar cosseno de nπ, e cosseno de nπ, se esse n for par é 1, se ele for ímpar é menos 1. Então eu posso escrever isso como menos 1 sobre S, somatório em n, de Cn, S elevado a nπ sobre beta, nπ sobre beta, menos 1 elevado a n. Então, essa vai ter uma expressão um pouco mais complicada aqui, que vão ter termos positivos e negativos, mas eu consigo também extrair a minha densidade de carga. Mas, enfim, né, sem eu saber exatamente uma expressão para esses coeficientes, é difícil a gente extrair algo realmente significativo desses resultados, mas a gente pode considerar uma situação interessante, que é o que acontece, né, próximo dessa ponta aqui, quando S for pequenininho. Então, se eu estou próximo da ponta, eu estou considerando um S que é pequenininho, né? Então eu posso considerar, né, qual é o valor do meu potencial elétrico, do meu campo e da minha densidade de carga se eu estou próximo dessa ponta. Então, se eu estou próximo dessa ponta, o meu S é pequeno, certo? Então, esses termos aqui, todos eles, né, eles vão crescendo, a potência vai crescendo com N. Então, se eu pegar, sei lá, N igual a 10, eu vou ter um S elevado a 10, e como S é um número pequenininho, isso vai ser um número muito menor. Então, se o S é pequeno, basta eu pegar o primeiro termo dessa somatória, assumindo, obviamente, que o Cn não é 0. O C1 não é 0. Isso vai depender das condições de contorno, mas a gente vai assumir isso daqui, senão a gente pegaria o C2. Então, se a gente considerar o que acontece próximo da ponta dessa antena, né, eu vou pegar só o primeiro termo dessa somatória para o meu potencial. Então, eu vou ter o C1, uma constante aqui qualquer, S elevado a π sobre beta, né, porque esse N aqui é 1, seno de π sobre beta φ. E para o meu campo elétrico, né, eu vou ter aproximadamente π sobre beta. Cadê a expressão do meu campo? Está aqui embaixo. Então, está aqui o meu campo elétrico. Certo? Então, vou pegar aqui n igual a 1 nessa expressão. Vou escrever o resultado aqui. Vai dar π sobre beta, C1, S elevado a menos... Eu já vou escrever... Deixa eu escrever o beta explicitamente o que ele é, né, para a gente lembrar. Isso é 2π menos θ. E aí eu vou ter aqueles senos e os cossenos, então aqui vai aparecer um π menos θ, 2π menos θ φ, na direção x chapéu, menos cosseno de π menos θ sobre 2π menos θ φ, na direção y chapéu. E a minha densidade de carga vai ser aproximadamente π sobre ε0
2π menos θ, C1, S elevado a π menos θ, sobre 2π menos θ. E aqui eu acabei de ver que tem um errinho, aqui vai ser 2π menos θ também. E por coincidência, esse dá o mesmo resultado tanto em φ igual a 0, quanto φ igual a beta. Tá? Então, nos dois casos aqui eu tenho exatamente o mesmo resultado. Então, próximo da ponta, minha densidade de carga é igual em ambos os casos. Mas e daí? O que eu tiro desse resultado? Bom, o que a gente tem é o seguinte. Se a gente olhar para esse número aqui, a gente sabe que esse θ é aquele ângulo da minha ponta. Então, ele é, sei lá, 30 graus, 40 graus. Ele é um ângulo menor do que π. Certo? Então, isso aqui é um número positivo. Então, eu tenho aqui o S elevado a uma potência negativa. Então, deixa eu, de novo, escrever isso de uma maneira mais explícita. Isso vai ser 1 sobre S elevado a π menos θ sobre 2π menos θ. Isso é válido próximo da ponta. Então, a gente vê que quando o S vai para 0, na verdade, o meu campo elétrico diverge nessa ponta. E a mesma coisa para a minha densidade de carga. Minha densidade de carga também diverge na ponta. Então, bem próximo da ponta, a gente tem que esse campo elétrico ele vai com 1 sobre S elevado a um alfa aqui. Meu alfa agora eu estou chamando de π menos θ sobre 2π menos θ. E, portanto, ele diverge na origem. Tá? Obviamente, isso não é físico, né? Eu não posso ter um campo elétrico infinito. Tá? Mas o fato é que não existe uma ponta perfeita, né? Eu não tenho nunca uma mudança de direção perfeita. Né? Se eu for microscopicamente, ou se eu der um zoom nessa ponta, ela vai ter uma mudança contínua de um plano para outro. Então, apesar de parecer razoável o problema, ele não é 100% físico. Né? Mas o resultado importante aqui é que, apesar de fisicamente esse campo elétrico ele não vai divergir, mas ele vai ser muito, muito grande nessa ponta. Certo? Então, a gente chega nesse que é um resultado importante, é que esse campo elétrico ele vai ser muito grande na ponta desse condutor. E se a gente analisar essa potência, né, a potência com que ele diverge, esse alfa, né, quanto menor for esse θ aqui, maior vai ser o alfa, e, portanto, mais rápido ele vai divergir. Então, quanto mais fechado for o meu condutor, né, quanto mais, sei lá, pontuda for essa antena, maior vai ser esse campo. Certo? Então, o outro resultado importante é que E diverge ou cresce, né? Se esse ângulo for bem pequenininho. Né? Então, se eu for fechando isso daqui. Cresce mais rápido, né, na ponta da antena. E tem um outro caso limite, né, que não é quando a gente está fechando o ângulo, mas é quando a gente abre o ângulo. Né? Quando esse θ for π. Tá? Então, ao que corresponde o meu problema quando o θ for π? Então, vou pedir para vocês. Plano infinito, né? É um plano infinito, né? Imagina eu tenho uma ponta, eu abro ela, certo? θ igual a π me dá um plano infinito. Né? Vamos ver o que acontece com essa expressão aqui quando o θ for igual a π. Tá? Bom, quando o θ for igual a π, o alfa é justamente esse coeficiente aqui dá zero. Né? Isso aqui dá zero, portanto, o seno de zero vai dar zero. Isso daqui vai dar zero também, então vai dar um cosseno de zero que vai dar 1.
Então, o meu campo elétrico, ele vai ser, né, aqui embaixo eu vou ter 2π menos θ, que vai dar justamente π. Então, isso aqui vai tudo cancelar para 1. Eu vou ter um sinal de menos que vem desse cosseno aqui, né, desse menos cosseno. E eu tenho aqui y chapéu. Tá? Então, no limite do plano infinito, tá, que é, né, esse caso aqui, onde esse θ agora é π, o meu campo, né, aí depende dessa constante, mas agora a gente sabe qual é o significado dessa constante nesse limite, é justamente a densidade de carga no meu campo. Né? Se esse C1 for, por exemplo, negativo, o meu campo vai apontar para cima, na direção de y, e ele vai ser constante. Tá? Ele não depende nem de S, nem de, enfim, nem de S, nem de φ. Que é justamente o plano infinito. Então, esse meu desenho aqui é para um C1 negativo. Se o C1 for positivo, significa que esse plano tem uma carga, uma densidade de carga negativa e o meu plano vai apontar para baixo. Então, a gente vê que a gente tira até esse resultado, a gente consegue, de fato, mapear esse resultado num caso conhecido, que é o caso do plano infinito. Mas qual que é, né, eu falei que tinha alguma relevância esse problema, e a relevância é justamente essa propriedade aqui, esse fato do campo elétrico ele ficar muito mais intenso na ponta desse condutor. Tá? Então, se eu desenhar, né, se eu pegar essa expressão aqui e plotar o meu campo elétrico, tá? Eu vou ter essa figura aqui. Certo? Então, está aqui a ponta. O meu campo elétrico, eu vejo que ele fica bem intenso aqui na ponta e ele vai ficando cada vez menos intenso conforme eu me afasto da ponta. No condutor, ele tem que ser perpendicular ao condutor e, de fato, ele é. Ele está sempre entrando aqui. As setinhas não estão muito fáceis de visualizar, mas ele está sempre entrando perpendicularmente ao meu condutor, como deveria ser. E a importância disso daqui é justamente o princípio do para-raio, tá? Que era algo que era conhecido muito antes de, obviamente, desse desenvolvimento matemático. Né? É algo que é conhecido como o poder das pontas, certo? Por que a gente coloca, por que para-raios têm pontas, certo? São objetos pontiagudos. O motivo é esse, né? Bom, primeiro que o para-raio está aterrado, então é justamente essa situação. Ele é feito de algum objeto metálico, então ele é um condutor. E a ideia é que eu vou ter um campo elétrico muito intenso aqui na ponta. Então, imagina que, né, se eu tenho uma tempestade, uma nuvem que tem uma certa carga elétrica lá longe da minha antena, esse meu campo elétrico aqui na antena vai ser bem intenso. Então, vai chegar um ponto em que o campo elétrico é tão intenso que ele vai ionizar o ar, ele vai arrancar os elétrons do ar, e aí vai ter uma corrente que sai da minha nuvem até essa ponta. Isso vai acontecer justamente nessa região aqui, porque é onde o campo elétrico é mais intenso e é onde ele consegue quebrar esse isolamento elétrico do ar. Né? O ar não é um meio condutor, mas para um campo elétrico suficientemente alto, ele se torna um meio condutor. Eu posso arrancar elétrons do meu ar e fazer uma corrente. E só que para isso acontecer, você precisa de um campo muito grande, e isso vai acontecer justamente nessa região onde o campo é altamente intenso. Não vai acontecer aqui embaixo, onde o campo é menos intenso. Certo? Então, colocando um objeto aterrado, condutor, pontiagudo, você garante que o campo elétrico é máximo aqui, e aí a descarga vai acontecer justamente nesse ponto. Então, é algo extremamente simples, né? O princípio por trás é simplesmente pegar um metal pontiagudo e colocar em cima de prédios, né? Ou de casas, mas a matemática é não trivial esse resultado, né? Esse poder das pontas, que é algo, sei lá, mais ou menos conhecido em algumas áreas, tal. O motivo não é tão simples, né? A gente vê que de fato a gente teve que resolver
a equação de Laplace para achar essa propriedade, né? E, de fato, a gente acha exatamente esse tipo de propriedade aqui e nos permite entender essa... Parece, sei lá, para mim sempre soou como algo mágico, né? Faz algo pontiagudo e o raio vai cair ali, né? Parece algo místico, quase. Mas a gente entende que isso, de fato, sai de uma propriedade geométrica desses condutores, né? E da solução de Laplace sobre essas condições de contorno. Tá? Então, enfim, esse, né, era só um outro exemplo para vocês, um exemplo que eu acho mais interessante do que os que a gente tinha estudado até então, e ele também é um exemplo de como fazer separação de variáveis em coordenadas cilíndricas e ter uma ideia de como são essas soluções. Obviamente, a gente achou as soluções sob certas condições, né, imaginando que o potencial não depende de Z, e, enfim, e aplicando essas condições de contorno, não é a solução completamente geral, mas dá uma ideia de que isso também pode ser realizado em coordenadas cilíndricas. Tá bom? Então, era esse o problema que eu tinha para discutir. Eu acho que ele, né, tinha algumas consequências um pouco mais interessantes do que os problemas padrões. Ele acho que é um problema que não tá no Griffiths, então achei que valia a pena apresentar.